Agora, é claro que a gente tem que pensar também na nossa saúde, né? E é por isso que eu começo sempre falando de saúde. E hoje o nosso tema é muito importante. Eu sei que tem muitos homens assistindo ao Vida Melhor. Aliás, obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês. Recebo muitos e-mails, mensagens carinhosas. Mas também as mulheres, se o marido não está em casa, preste atenção para depois você conversar com seu marido sobre esse assunto, que é o câncer de próstata. O Dr. Marco Antônio Arapi, que é urologista, é professor de urologia da Faculdade de Medicina da USP, é urologista do Núcleo Avançado de Urologia do Hospital Sírio-Libanês, é membro da Associação Europeia de Urologia. É muito, né? É uma autoridade para falar desse assunto e eu recebo com muito carinho. Muito obrigada por ter vindo, viu? Um prazer. Vamos sentar ali pra gente conversar. A gente, às vezes, precisa dar um puxão de orelha em alguns homens, né? Que acham que médico é só quando tá doente, que não faz a prevenção, enfim. E a gente, infelizmente, tem um número grande de casos de câncer de próstata. Vamos explicar primeiro o que é o câncer de próstata? Olha, Cláudia, primeiro obrigado pelo convite. Eu agradeço a oportunidade de poder conversar com o seu público sobre o câncer de próstata, que na verdade é o tumor mais frequente em homens acima de 50 anos de idade. E para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, mais ou menos 50 mil homens têm o diagnóstico feito de câncer de próstata por ano. Nossa. E um bom número desse grupo de pacientes vai acabar, inclusive, falecendo do tumor em decorrência direta do tumor. O câncer de próstata é um câncer que nasce na glândula, é o tumor, como eu falei, o mais comum do homem e acontece em grande parte das vezes, ou na grande maioria das vezes, em homens acima de 50 anos de idade. E é por isso que o check-up de próstata deve ser feito a partir dos 45 ou 50 anos de idade, dependendo da população. Doutor, você acha que esse número tão grande, pelo menos para mim, é um número assustador? É porque não tinha-se essa cultura, e até hoje a gente briga para que tenha essa cultura da prevenção, de fazer esses exames? O número que eu falei é o número que nós temos no Brasil. E, na verdade, a gente acredita que esse número seja até maior. Então, é realmente muita gente que tem câncer de próstata hoje e muito pouca gente que acaba diagnosticando o câncer de próstata. A razão pela qual isso acontece, provavelmente, é porque agora nós fazemos um diagnóstico melhor. Desde a década de 70, final da década de 70, começo da década de 80, que a gente incluiu o PSA, que é uma proteína produzida pela próstata no check-up de homens acima de 50 anos, que a gente consegue diagnosticar com muito mais frequência e numa fase muito mais precoce, inclusive, essa doença que, se tratada nessa fase, é curável em mais de 80% dos casos. É isso que eu ia te perguntar. Então, se diagnosticada antes e tratada, a gente tem aí um resultado satisfatório. Sem dúvida. E 80% é um ótimo número, né? Então, Sem dúvida. a gente precisa realmente fazer essa prevenção. Você disse que a prevenção tem que ser feita, que são esses exames, a partir de... A partir dos 45 anos em quem tem história familiar, ou seja, quem tem um pai ou um tio, um irmão com câncer, e a partir dos 50 anos na população que não tem ninguém na família que tem câncer de próstata. Tá. Existe ainda um mito muito grande, aquela coisa machista, né? Principalmente do brasileiro, do tipo, não, vou fazer esse exame e pronto. Conta pra gente um pouco sobre o exame em si e se o paciente percebe, sente dor, não sente, como é que é isso? Esse que é o grande problema da doença. A doença não provoca sintoma. Por isso que o check-up é tão importante, Cláudia. E o check-up não dói, é um exame que não tem nenhuma contraindicação, não é muito agradável do ponto de vista de machismo e tudo, mas isso é uma besteira. E, felizmente, graças à imprensa, graças a um trabalho como o seu, nós estamos conseguindo vencer esse tabu, essa coisa do machismo, de que o homem não faz o check-up, até porque é um exame muito simples, que dá boas informações para o urologista saber se tem ou não tem risco de ter câncer de próstata, e com isso a gente consegue fazer o diagnóstico, felizmente, na grande maioria dos homens, numa fase bem precoce, e felizmente também a gente consegue curar a grande maioria deles. Perfeito. Agora, além desse exame que é o mais comentado dentre eles, e é motivo até de piada e comédia e tal, existe um outro exame que é um exame de sangue, né? Como chama esse exame? O exame de sangue chama PSA e os exames são complementares. É muito comum no consultório perguntarem, bom, mas doutor, eu fiz o exame de sangue, será que eu realmente preciso fazer o exame de toque? E precisa, porque dentre os casos de câncer que nós diagnosticamos hoje em dia, mais ou menos 20% tem um PSA, ou seja, o exame de sangue normal. E os outros exames que estão alterados, ou seja, o toque e às vezes o ultrassom. Então é muito importante que os dois sejam feitos de forma complementar.
Tem que ser feito o PSA, sem dúvida, e tem que ser feito o toque retal também, porque as informações se complementam no auxílio ao diagnóstico precoce, que é o objetivo de qualquer médico que trata de câncer, né? Ok. Hoje eu li uma matéria que fala que nos Estados Unidos eles já estão pesquisando e evoluindo para fazer um exame através da urina. Da urina. Né? Isso aqui no Brasil também está sendo pesquisado? Tá. Nós aqui no Brasil temos uma pesquisa muito boa, muito avançada no sentido de se diagnosticar a doença numa fase ainda mais precoce e com exames ainda menos invasivos. Quer dizer, por mais que tirar sangue seja pouco invasivo, incomoda, é ruim, o PSA sobe não só pelo câncer, existem outras situações que fazem com que o PSA fique elevado no sangue e isso faz com que muitas vezes o diagnóstico seja um pouco mais trabalhoso. O que é o PSA? O PSA é uma proteína fabricada pela próstata que tem como função liquefazer o sêmen. Quando o indivíduo ejacula, o sêmen tem a forma gelatinosa e depois de 20 minutos mais ou menos ele se liquefaz, para o espermatozoide poder migrar e encontrar o óvulo e fazer a fecundação do óvulo. E o PSA que promove essa liquefação do sêmen, essa que é a função do PSA. Nós descobrimos na década de 70 que o PSA tem uma produção muito grande em células de câncer de próstata. Por isso que se faz o diagnóstico do câncer de próstata quando o PSA se eleva no sangue e isso sugere, o diagnóstico verdadeiro é só feito com a biópsia, né? Nós temos que fazer uma biópsia da próstata para poder fazer o diagnóstico. Ok. Você comentou ainda há pouco que ela é uma doença praticamente silenciosa, porque não dá dor e aí o paciente não percebe. Mas existem alguns sintomas quando ela já está mais avançada ou não? Os sintomas de doença avançada são sintomas normalmente de invasão local da bexiga. O indivíduo pode ter sangramento na urina, pode ter dificuldade para urinar. E em fases ainda mais avançadas, que é quando a doença se espalha nos ossos, e aí a doença não é mais curável, infelizmente, o indivíduo pode ter dor óssea, pode ter fratura, pode ter deslocamento de coluna e problemas relacionados às metástases, que nós chamamos, que é a doença espalhada fora da próstata. Ok. Mas vamos falar de coisas boas, né? De boas notícias. Se é diagnosticado lá, a gente já conversou, até os 45 anos, 80% de chance de cura. Se é diagnosticado mais para frente, mesmo assim, existe chance de cura? Existe. Felizmente, hoje nós temos tratamentos muito eficazes para curar o câncer de próstata. Cirurgia e suas diferentes variedades, existe hoje a cirurgia robótica, que o Hospital Sírio-Libanês é um dos grandes pioneiros em relação a essa cirurgia aqui no Brasil e na América Latina. E hoje nós temos uma grande experiência com a cirurgia robótica. Existe a radioterapia, que também é um método de tratamento eficaz e que, na verdade, tem algumas vantagens e algumas desvantagens em relação à cirurgia. E que também o Hospital Sírio-Libanês é pioneiro em relação à radioterapia de última geração. E existem tratamentos para o indivíduo que não tem doença mais curável. Nessa situação, Cláudia, nós tentamos fazer com que a doença vire uma doença crônica. Ou seja, o indivíduo vai viver muitos anos, conviver com a doença e não vai acabar morrendo da doença. Ele vai conviver apenas com ela, como se fosse uma diabetes, uma hipertensão. Ele vai ter que tomar o remédio, mas vai viver muitos anos. E isso é um dos grandes avanços que nós conseguimos hoje em dia em relação ao tratamento do câncer de próstata avançado. Ok. E deu uma pesquisada até na internet mesmo e tem aí alguns comentários, né? Quando a gente coloca lá no Google, a gente acha comentários de pessoas que passam por esse problema. E eu li que algumas pessoas falam de um desconforto de urinar o tempo todo, um pouquinho toda hora e acordar a noite inteira. O que significa isso? Isso significa que a próstata aumentou, não necessariamente por câncer. Muitas vezes a próstata aumenta por uma doença benigna, chamada hiperplasia benigna da próstata. Nessa situação, a uretra que passa no meio da próstata fica obstruída e com isso o indivíduo tem dificuldade de urinar. É importante que as pessoas que estão em casa saibam, isso não significa câncer de próstata. E é bom também a gente falar isso, porque eu sei que tem muita gente que tem medo até do diagnóstico da doença. E fala assim, eu tô com esse sintoma e eu tô achando que pode ser um câncer de próstata, eu vou fugir do exame. A pior coisa que você pode fazer é fugir de um exame. Mas mesmo assim tem gente que acha que o melhor é não encarar o problema, né? Mas isso em qualquer doença. Quer dizer, tem gente que tem doenças e querem ser tratados de uma maneira rápida e eficaz e tem gente que fica negando, escondendo, não quer fazer o diagnóstico. Isso não é só com câncer de próstata, com qualquer doença é assim. Claro que nós sugerimos que eles façam um exame precoce, porque cada vez mais a gente consegue fazer o diagnóstico da doença numa fase ainda mais precoce e com isso a gente tem uma chance de cura muito maior, preservando todas as condições de vida do indivíduo, potência, continência e tudo isso. Perfeito. E é isso que eu desejo para você e é por isso que eu trago esses assuntos.
Você viu que existem soluções, existe chance de tratamento com resultado, né? Então, não deixa para depois. Faça já o seu check-up, a sua prevenção. Procure um urologista, tá? E eu apresentei hoje aqui um mestre no assunto, que é o Dr. Marco Antônio Arap. E se você precisar entrar em contato com o Hospital Sírio-Libanês para ter mais informações, é o www.hospitalsiriolibanês.org.br, que também é uma referência em saúde. Doutor, muito obrigada por ter vindo. Foi muito útil. Obrigado. A sua explicação e o alerta aí para a população. Obrigada, viu?